Olá, olá pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá. Hoje aqui a gente deixou a janela aberta para entrar um vento maneiro. E hoje eu vou trazer para vocês aqui, gente, uma pesquisa que a gente fez lá no comecinho das pesquisas do Memória Capixaba, porque ao mesmo tempo que você vai estudando, né, a história do Espírito Santo, você vai armazenando essa memória em algum lugar. Foi isso que eu fiz, né? Como eu gosto demais da história do Espírito Santo e a gente sabe que ela depende de divulgação, né? Mais do que nunca, porque a gente tem tantos problemas de divulgação com o nosso teatro, nosso cinema, nossa música. Então, a história, então, né? E é uma história riquíssima, maravilhosa, desde as navegações, né, e tudo, da passagem de Pedro Álvares Cabral por aqui, a passagem de Cristóvão Jacques e Vasco Fernandes Coutinho lá no século XVI, início do século XVI, o iniciozinho da colonização, depois das capitanias hereditárias, que o Espírito Santo foi uma das capitanias mais importantes, São Vicente, etc. Salvador, Pernambuco, né? O Espírito Santo era uma capitania importantíssima e a gente veio perdendo, né, essa história, infelizmente, né? Mas hoje eu vou trazer aqui para vocês um aspecto aqui da nossa história, do nosso folclore, que é o Ticumbi, né, gente? O Ticumbi, ele é maravilhoso, né? E ele tem essas características aqui de colônia de pescadores e de homens e mulheres africanos que vieram para cá no século XVIII, né? O Ticumbi era uma dança, né, característica brasileira, uma dança meio luta, misturado com dança, e é conhecido também como baile de congos. Você vê que em todo o litoral brasileiro existe congo. A gente acha que é coisa aqui do Espírito Santo, mas não. Existe congo no litoral inteiro. E existem outras denominações, tem o jongo, né, e outros nomes que a gente pode falar, né? A expressão cultural é particularmente presente em Conceição da Barra, norte do Espírito Santo, né? É divisa com a Bahia, e Conceição da Barra fica mais ou menos uns 300 quilômetros aqui de Vitória. É uma praia linda, né? Muito bonita mesmo. Se você é turista, quer conhecer praias paradisíacas, como Itaúnas, por exemplo, no município de Conceição da Barra, né? Existe também o Ticumbi, né, como expressão folclórica, existe também na comunidade de Santana, região chamada Sapê, assim como Campinas e Barreiras, povoados à margem do rio Cricaré, que é um rio lá da região, né? A tradição também na vila de Itaúnas, na festa de São Benedito e também na festa de São Sebastião, né, que são as duas festas mais importantes, religiosas e folclóricas aqui do Espírito Santo, né? São Benedito e São Sebastião, que são festas do fim do ano até janeiro, né? O Ticumbi também é chamado de baile de congo ou congada. É uma dança africana, né, aqui no Espírito Santo. Aí tem aqueles cortejos, né, com coroação. Aí tem aquelas danças com lutas e são batalhas que acontecem durante o desfile do Ticumbi, que parecem lutas, e é muito bacana, né? E infelizmente aqui na Grande Vitória a gente perdeu esse elo, né, com o folclore. Uma pena mesmo que isso tenha acontecido, né? Mas ainda pelo interior e nos litorais mais afastados da região da Grande Vitória, da região metropolitana, a gente ainda encontra isso, né? Nós tivemos aqui no Espírito Santo, nos anos 50, 60, 80, um grande professor, historiador, que foi o Guilherme Santos Neves, né, que era especialista em folclore do Espírito Santo, lançou vários livros e várias teses e fez uma pesquisa vasta com filme, com fotografias, inclusive algumas dessas que a gente está vendo aqui nesse vídeo de hoje são fotografias do professor Guilherme Santos Neves. E ele destaca aqui que não há elementos como mortes e ressurreições, nem o coroamento de reis e rainhas. Esteticamente, o baile de congo capixaba é mais simples e menos dramático, é mais característico aqui do que outras congadas no Brasil. O Ticumbi é especialmente lá, como eu falei, de Conceição da Barra, né? E é uma expressão maravilhosa, cultural, aqui do Espírito Santo.
E essas fotografias, gente, algumas delas são dos anos 1950, do professor Guilherme Santos Neves, né? Tem a pesquisa que nós fizemos foi, deixa eu ver aqui para vocês qual foi a data, 2013, essa pesquisa aqui no Memória Capixaba, no Facebook, mas depois eu vim pegando as fotografias e ampliando-as, deixando as fotos com mais definição, porque são incríveis realmente. E tem uma documentação também vasta de pesquisa do professor Guilherme, né? Ainda com os áudios, com gravações incríveis, né? Tem fotografias também do Rogério Medeiros, que é um entusiasta, jornalista, fotógrafo, entusiasta do folclore do Espírito Santo, né? Tem muitos livros realmente. E eu vou criar uma playlist aqui no Memória Capixaba só para tratar desse assunto do folclore capixaba, que é muito importante. Eu curto demais, eu gosto muito, né? E espero que vocês gostem também. Mas o grupo de folclore capixaba, o Ticumbi, do município de Conceição da Barra, ele participou das festas do folclore brasileiro, né? Que aconteciam no Rio de Janeiro nos anos 1950, né? Aí nós temos aqui uma explicação aqui nos jornais da época, dizendo que, segundo o professor Joaquim Beato, de acordo com a narração dos mestres Tertulino Balbino e Júlio Domingos, o Ticumbi é aprendido com os mais velhos, né? Era passado oralmente, né? De pai para filho. Esses dois mestres tiveram seus antecessores mestres e ajudantes de mestres, que passam esses cargos para os seus descendentes. O cargo, porém, não é hereditário e pode passar para qualquer congo dançador, qualquer dançarino do Congo, né? Que tenha uma boa memória para aprender a brincadeira, segundo os dois homens lá do Ticumbi de Conceição da Barra. Eu vou repetir o nome deles aqui, são Tertulino Balbino e Júlio Domingos, dos anos 1950, né? Esses dois participantes aqui da brincadeira, digamos, né, do Congo. Diziam antigamente que a brincadeira era da África, mas tendo encontrado o catolicismo no Brasil e nele o São Benedito, santo africano, passaram a realizá-la para festejar o santo. Na dança, as embaixadas e as falas dos reis Congo e reis Bamba são fixas, com os versos livres. Só é fixo o seu lugar na estrutura do ritual, no corpo do baile ou na roda grande do Ticumbi, sendo religiosos os versos do corpo do baile. Na roda grande, os versos são seculares, assim como os versos da marcha, tendo ainda versos religiosos na entrada. Os passos da dança, porém, todos são fixos. Então a pessoa tem que ter uma ótima memória, né, para poder gravar todo o ritual, toda a dança e participar do desfile, né? E como eu disse antes, ele não é hereditário, né? A coisa passava de um para outro se você soubesse como realizar a dança e os passos, né? Não era uma coisa hereditária, não necessariamente, né? Aí a dança, como é que era a dança, né? Segundo a narração daqueles mestres, na África havia dois reis, um era pagão e o outro era batizado. O pagão chamava-se Reis Bamba. Ele tinha 10 empregados e um secretário. O batizado, o outro rei batizado, chamava-se Reis Congo, que só tinha 2 empregados e um secretário, fazendo tudo com essas pessoas porque era batizado e tinha força, enquanto o Reis Bamba, que tinha 10 empregados e um secretário, queria fazer um movimento de guerra, de construção, mas não tinha força. E vendo o Reis Congo fazendo o movimento que ele não conseguia fazer, ficava com inveja e não queria se rebaixar e pedir força para o Reis Congo. Aí eles começavam uma batalha. Desde então começaram a se aborrecer um com o outro e entraram em guerra, sendo que a terceira batalha, o Reis Congo, com sua pouca gente, ele vence o Reis Bamba e ele obriga este a se ajoelhar com seus soldados e os batizou, porque eles eram pagãos. Depois de batizado, o Reis Bamba,
os dois deram a mão, viraram amigos e combinaram se unir todo o seu pessoal e ficarem juntos, né? Desde então tocaram sempre juntos, todo o seu movimento, e quando um quer fazer uma coisa, o outro também ajuda. Aí tem o Reis de Bois, que é outra dança, né? Uma fusão da história dos Reis Magos com a tradição do Bumba Meu Boi, é o Reis de Bois, né? Essa é uma outra dança folclórica, né? Que a gente também pode trazer depois aqui no Memória Capixaba. E essas fotos incríveis também tem muito áudio, tá, gente? Do professor Guilherme Santos Neves, que foi um historiador capixaba muito importante, que fez um relato bem minucioso a respeito do Ticumbi aqui no Espírito Santo, durante os anos 1950, né? Uma tradição folclórica capixaba que remonta a pelo menos 250 anos, né? O Ticumbi era considerado, segundo o professor Hermógenes Lima Fonseca, outro folclorista capixaba muito importante. Depois nós faremos vídeos específicos para falar do professor Guilherme Santos Neves e também para falar do professor Hermógenes Fonseca. Ele dizia que era a maior festa folclórica aqui do estado. A virada importante do folclore capixaba será visto hoje em Itaúnas, 16 quilômetros de Conceição da Barra. O espetáculo, que começa cedo, tem a participação do Ticumbi, do Reis de Bois, Pastorinhas e da missa folclórica. O cenário de Itaúnas, onde as areias cobriram a antiga vila, foi escolhido por influência do vereador Humberto Serra, que deseja reviver as antigas tradições da localidade. Esse é um texto dos anos 1960, tá, gente? Aí tá falando que hoje ex-habitantes da antiga vila, soterrada pelas dunas em Itaúnas, sobrevivem em outro lugar, ao lado. Os grupos de folclore que vão de Itaúnas pertencem a Santana e à cidade de Conceição da Barra. O serviço de turismo local, entregue ao folclorista Hermógenes de Lima Fonseca, tem concentrado suas forças em favor do revigoramento dos grupos de folclore. Para o Hermógenes, revivê-los em Itaúnas, cidade que já foi rival da sede, é uma exigência em favor do turismo. Você vê que ele tinha realmente uma preocupação, né, com o turismo. Dentro da originalidade e raridade do folclore brasileiro, Conceição da Barra destaca-se exatamente no Ticumbi e na missa, que não existem em outras regiões do Brasil. Falando sobre o Reis de Bois, que também é uma dança folclórica dentro do Ticumbi, nessa festa, né, de São Sebastião e São Benedito, com sincretismo africano, o Reis de Bois é uma fusão, então, como eu falei, do Reis Magos com o Bumba Meu Boi, né? Além de todo o entrecho que conta a história do Natal e a visita dos Reis Magos à manjedoura onde nasceu Jesus, há a parte do vaqueiro que luta com o boi, mata o boi e o distribui, conhecendo-se então a capacidade de improvisos do vaqueiro no decurso da distribuição das partes do boi. Bom, a representação se desenvolve iniciando-se com a chegada dos Reis de Bois à fazenda, quando é cantada em versos a entrada que pede para ser recebido pelo dono da fazenda. Após ser aberta a casa e recebido o estandarte, que é colocado em lugar próprio na sala, são feitas as cantigas sobre o tema da natividade e também da visita dos Reis Magos à manjedoura onde nasceu Jesus, né? E aí, gente, a história é longa, né? Tem muitos fatos importantes que correm junto com essas histórias do folclore capixaba, como política, como vocês puderam ver agora no texto do professor Hermógenes, né? Que fala de um vereador na época que queria trazer de volta essa festividade em Itaúnas por conta do turismo, que iria se movimentar nessa época, né? Outro texto aqui do Hermógenes, eu falei anos 60, mas os textos são do início dos anos 70, tá, gente? Ele fala que foi no tempo do falecido Luiz Hilário e do seu irmão Teorfo que a Comissão Espírito Santense do Folclore fez o registro do baile do Congo de São Benedito ou Ticumbi. Isso 25 anos antes, lá nos anos 1950, né? No quarto centenário da cidade de São Paulo, em 54, que o Espírito Santo também, né,
teve o quarto centenário em 54, resumiu-se num folheto o que é o Ticumbi, lá no quarto centenário de São Paulo, vertendo-se para o inglês, o francês, o espanhol e o italiano também. Correu o mundo a notícia do Ticumbi. Câmara Cascudo, que foi um folclorista, um historiador famoso do Nordeste brasileiro, ele registrou em seu dicionário do folclore brasileiro, e também Félix Colucci também fez um dicionário argentino do folclore brasileiro, falando também sobre o Ticumbi. Nesse folheto, que foi distribuído em 1954 por conta do quarto centenário da criação da cidade de São Paulo, né? O Ticumbi, a congada ou o baile de Congo, é descrito como dança gramática que não se confunde com o Cucumbi do Rio de Janeiro, nem com o Cucumbi baiano, nem com festa de congos de Goiânia, nem ainda com os altos congos do Ceará ou com os congos na versão norte rio-grandense, Rio Grande do Norte, lá do Câmara Cascudo, né? Ele é de Natal. Nem também com as congadas do município de Osório, no Rio Grande do Sul. Você vê, né? Como eu falei no começo do vídeo, o Congo, ele está em todo o litoral brasileiro, tem Congo, gente. Todo o litoral, do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, né? Também não pode se confundir o Congo capixaba, o Ticumbi capixaba com os congos da Paraíba, nem com as antigas congadas do Rio de Janeiro, né? O Ticumbi tem o seu enredo e o seu assunto, o assunto fio, segundo Hermógenes, que se desenvolve longa e demoradamente na repetição interminável dos balados, dos cantos e das embaixadas. É autenticamente nosso, capixaba, né? Só ocorre no norte do Espírito Santo. Chico Dantas, que em 1975 tinha 79 anos, era violeiro, diz que brinca desde os 17 anos, portanto, há 62 anos que ele participava, o senhor Chico Dantas, do Ticumbi, né? Como o violeiro, há uns 50 anos e sua viola já tem uns 36 anos de idade. Todos os 17 componentes são parentes ou contraparentes, sucedendo uns aos outros não se sabe há quanto tempo. Desde quando o escravo Rogério fundou o Quilombo de Santana, será? Pelos livros tombos dos registros das transações de escravos, segundo o professor Hermógenes, né, talvez se possa encontrar o liame histórico, pois Conceição da Barra foi o único município a não cumprir as determinações de Rui Barbosa, mandando queimar todos os livros de registros da escravatura. Então, ele vai seguindo aqui. O texto, gente, é bem abrangente. Vou colocar aqui para vocês. Cadê? Opa, aqui. O texto, o texto do professor Hermógenes está aqui, ó. Ele vem trazendo histórias e mais histórias, fazendo um relato bem minucioso a respeito, né? Aí ele fala que o ritmo é variado no andamento dos compassos, quaternário da música primitiva, no binário das marchas e no sincopado das chulatas. Tem muitos termos que a gente não conhece. São termos que, né, vão se perdendo na nossa língua portuguesa, né? O ritmo é variado no andamento, tá? Compõe-se o baile de 17 elementos, tem o violeiro, o mestre, seu ajudante, o contraguia e também o seu ajudante, o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto pares de Congo e as figuras dos reis de Congo, os reis Bamba e os seus respectivos secretários. Uma embaixada, tá vendo? Do Ticumbi. Olha lá que legal. Ele tem uma certa característica assim de luta. Às vezes parece aquela luta baiana lá famosa, né? Aquela dança lá da capoeira. A gente às vezes se confunde um pouco, né? Mas é um sincretismo religioso incrível. Eu já participei tanto na Serra, né? Que é da minha família materna, né? Da Serra Sede lá. E também em Barra do Jucu, né? A Barra do Jucu também, aqui em Vila Velha, onde tem uma festa grande de São Benedito, da Fincada e do Mastro de São Benedito, que a festa se confunde um pouco de São Benedito com São Sebastião, né? Então essas fotos incríveis do professor Guilherme Santos Neves, dos anos 1950. Aqui a gente vê uma apresentação durante o quarto centenário do Espírito Santo no estádio aqui em Jucutuquara, né, do governador Blay. Você vê que a coisa era muito bem organizada, né? E as fotos são incríveis mesmo.
Então, gente, esse é o nosso folclore capixaba. Esse é o ticumbi. E a gente só dá uma passada rápida aqui. Aqui o velho violeiro, ó. Hein? Quem sabe não é ele o violeiro velho aqui descrito, né, pelo professor Hermógenes, né? O violeiro que participava dessa dança, o senhor... Como é o nome dele que eu esqueci agora, gente? Mas é isso, ó. O violeiro tá ali. Olha que bacana. Essas fotos são incríveis, né? São icônicas mesmo. Esse é o ticumbi, lá de Conceição da Barra, norte do Espírito Santo. Também a gente tem que trazer de volta essa nossa história, né? E valorizar o nosso folclore capixaba. Essa é uma foto do Rogério Medeiros, e você vê, tá vendo, ó? Ticumbi, São Benedito. E esse é o professor Hermógenes, ó, famoso professor Hermógenes, foi político do Espírito Santo também, foi vereador, né? E é uma foto do jornalista Rogério Medeiros lá em Conceição da Barra ou lá em Itaúnas, né? Então é isso aí, gente. A gente vai trazer mais desse assunto folclórico que eu gosto muito, me interessa bastante, né? E eu espero que vocês gostem. Aí tem outros folclores importantíssimos aqui, o nosso artesanato e outras coisas importantes, a panela de barro, que a gente vai trazer aqui no Memória Capixaba também. Então valeu, pessoal, muito obrigado. Eu sou Fábio Pirajá, o Memória Capixaba, todo esse material está para você acessar no Facebook do Memória Capixaba, tudo separado por álbuns, né? Se você entrar lá no Memória Capixaba no Facebook, lá na lupinha, na lupa, e fizer uma busca, digitar lá Folclore Capixaba, vai vir toda a pesquisa que a gente fez nesses últimos 15 anos aqui no Memória Capixaba. Então valeu, pessoal, obrigado, valeu. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.